E aí, meninos, beleza? Bom, hoje a gente vai fazer um resumão aqui. Vamos começar por geografia, que eu acho que é onde os meninos estavam com um pouco mais de dificuldade. Então vamos fazer logo essa geografia. Já vou postar e já vou passar para vocês poderem estar dando uma olhadinha, dando uma estudadinha nos 3 primeiros módulos de geografia que vocês estão precisando aí para as provas que vocês vão fazer, né? Bom, o módulo 1, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação étnica do Brasil, envolvendo diversidades e paradoxos que a gente encontra no Brasil. Bom, para a gente falar um pouco mais sobre essa identidade brasileira, construção dessa identidade nacional, a gente precisa entender, antes de mais nada, que essa identidade nacional ela é pautada principalmente, né, o que vai formar essa identidade nacional o que esses indivíduos possuem em comum com o país. Seja a língua que seja comum, seja a religião que seja comum, não interessa qual aspecto étnico, pode ser só um aspecto, mas se há um envolvimento, se há algum tipo de identificação dos indivíduos dentro de um país, isso vai formar o que a gente chama de identidade nacional. E a identidade nacional brasileira é pautada principalmente na miscigenação de raças, tá? Na presença de vários elementos culturais comuns, não só o vocabulário, mas a história, ou seja, vários aspectos que vão formar essa identidade nacional que a gente tem. Então, uma pergunta que pode cair aí, né? O que é essa identidade nacional? Então, é um aspecto que seja comum dentro de um país e isso vai fazer com que seja formada a identidade nacional. E a brasileira tem esses aspectos, muitos aspectos em comuns, que a gente vai estar falando um pouco mais sobre eles aqui. Bom, uma característica que a gente tem que entender sobre essa identidade nacional é que ela é formada por uma diversidade cultural muito grande. A gente vai ter identidades culturais muito diferentes. Entre elas, por exemplo, os povos que formaram a nossa identidade cultural. Então a gente tem uma formação aqui que vem do europeu, que veio lá em 1500, desde 1500 ele está aqui nas terras brasileiras, principalmente os portugueses. Nós vamos ver que não é só os portugueses, vai ter mais europeus aí além dos portugueses, mas lá em 1500 os primeiros que chegaram foram os portugueses. Então é a principal raça europeia que formou a cultura brasileira. Nós vamos ter os escravos, os negros, que pouco depois disso também foram trazidos para o Brasil e passaram para a gente um pouco dessa nossa identidade cultural. E nós vamos ter os indígenas, que eram nativos daqui da nossa terra, né? Que quando os portugueses chegaram já tinha índio, quando os africanos vieram para cá já tinha índio também. Agora, um detalhe marcante nessa nossa diversidade cultural é que os europeus, quando vieram para cá, uma coisa que eles pregaram aqui para a gente era o etnocentrismo, ou seja, trazer a cultura europeia para cá e sobrepor as culturas que nós já tínhamos aqui. A gente tinha culturas muito características brasileiras, que eram as culturas indígenas daqui, que acabaram tendo que ser substituídas, sobrepostas pela cultura europeia. Essa palavra etnocentrismo europeu, ela também pode ser conhecida, às vezes, em algumas questões, em algumas provas, em alguns livros, vocês vão falar sobre eurocentrismo, que é a cultura, a centralização da cultura europeia tendo sido trazida para cá. Então, da onde veio essa sobreposição? Quando vieram para cá os jesuítas e trouxeram a religião cristã, quando os portugueses vieram para cá e trouxeram culturas completamente diferentes, na carta de Pedro Vaz Caminhas mesmo, ele citava que lá as pessoas ficavam nuas lá na Terra Nova, enquanto os europeus não tinham esse costume, ou seja,
como é que passou a ficar aqui? Todo mundo ficou nu? Não. Na verdade, eles trouxeram e forçaram os indígenas brasileiros a se vestir igual o europeu se vestia. Então isso é o etnocentrismo, tá? O etnocentrismo é você mostrar que a sua cultura é superior à cultura do outro. É a crença na supremacia da sua cultura, da sua etnia sobre as demais etnias que a gente tem. Essa cultura, essa conduta, né, ela chega a ser caracterizada como uma conduta preconceituosa, racista, contra esses povos. Então, quando a gente fala sobre o europeu aqui, ele sempre teve essa característica de querer mostrar que a cultura dele é superior às demais. Não vou nem falar sobre a cultura, a imposição sobre a cultura negra, porque a cultura negra sempre foi taxada como uma cultura inferior em todos os aspectos do mundo inteiro. Mas aqui eles já vieram para cá, encontraram indígenas aqui, e essa cultura também foi sobreposta sobre as indígenas. Como é que isso foi implantado aqui? Foi na conversa? Foi na boa? Não, não foi. Para haver esse etnocentrismo, esse eurocentrismo, a cultura europeia sobrepor a cultura brasileira aqui, a gente vai ver que houve o que a gente chama de etnocídio, né, que é você exterminar a cultura de um povo nativo para implantar a sua. Então você teve que tirar a cultura deles. Como é que isso aconteceu? Proibindo cultos, por exemplo, aos deuses que eram deuses indígenas, fazendo com que os indígenas se vistam de uma forma diferente do que eles já vestiam habitualmente. Ou seja, você impondo o seu modo de vista sobre a cultura daquele povo que já está aqui. Isso é o que é conhecido como etnocídio, você exterminar aquela cultura daquele povo. Outra questão que aconteceu muito aqui no Brasil, não só o etnocídio, de você acabar com a cultura, mas o genocídio propriamente dito, ou seja, pegar aqueles índios que não aceitavam essa imposição da cultura e exterminar, como várias tribos foram exterminadas no Brasil, porque não aceitava essa imposição portuguesa, da cultura portuguesa. Então eles não aceitavam que se impusesse a cultura. Os portugueses cometiam genocídios, que era o extermínio de toda aquela tribo. Ou seja, o que eu não consigo impor sobre, eu extermino, eu elimino. Então como é que vai continuar aquela cultura se aquele povo foi todo eliminado? Tá? Outra coisa que também era muito comum quando os portugueses chegaram aqui era cometer o memoricídio. Que era o quê? Era apagar a memória daquele povo. Então, por exemplo, se tinham esculturas, se tinham construções indígenas, aqui essas construções, essas esculturas eram destruídas para que não sobrasse nenhum tipo de memória daquele povo. Então, à medida que fosse nascendo novas pessoas naquelas tribos, essas pessoas não iriam ter conhecimento do que os antepassados deles passaram. Eles não vão ter essa percepção do que os antepassados deles passaram aqui, uma vez que ocorreu esse memoricídio e foi exterminado. Em alguns casos, já quando os portugueses já estavam sobrecarregados, já começou a colonização propriamente dita aqui, e eles não tinham tempo para impor essa memória, começou a acontecer o que a gente chama de sincretismo religioso, né? Esse sincretismo religioso é a fusão de culturas, ou seja, se eu não conseguir impor a minha cultura no início, agora então eu vou fazer o quê? Eu vou misturar a minha cultura na cultura que restou. Algumas tribos ali que de alguma forma continuavam mantendo a cultura deles, essa cultura portuguesa ia sendo implantada e misturada na cultura. Ainda que sobrasse algum resquício da cultura nativa, a gente vai ver que há uma mistura com a cultura portuguesa. Então isso é o sincretismo religioso, a mistura dessas culturas, tá? Isso aí são palavras que eu estou falando com vocês aí, que provavelmente vocês vão ver nessas provas agora, tá? Sincretismo religioso, etnocentrismo, eurocentrismo, memoricídio, etnocídio, genocídio. São palavras que a gente vai ver elas muito forte nessas provas aí, até porque ela vai pegar em cima dessa matéria aqui mesmo, né? Bom,
Vamos falar então da diversidade cultural, quando é que ela iniciou aqui no Brasil? Ela iniciou aqui no Brasil já no período colonial. Como é que isso aconteceu no período colonial? A gente já tinha indígenas aqui, com uma cultura muito bem definida, muito bem implantada, uma cultura própria, e os portugueses chegaram, certo? Lá em 1500, nós estamos falando lá em 1500. Então, aos poucos, esses portugueses foram interagindo com as tribos indígenas e trazendo a cultura portuguesa para dentro do Brasil. Bom, uma questão que também era muito marcante era a questão da língua, né? Porque os portugueses falavam uma língua e os indígenas falavam outras. E o que começou a acontecer? Começou a ser imposto sobre esses indígenas a língua portuguesa. A língua que se falava no Brasil não era o tupi-guarani, não eram as línguas indígenas que já existiam aqui. A língua que passou a ser integrada aqui era essa língua portuguesa que vinha sendo implantada, sendo forçada aos povos indígenas a aprender, né? Então, olha aí um exemplo aí do que a gente chama, do que a gente fala, né, do etnocídio aí. Eu estava tirando a língua natural do próprio índio, esse índio estava sendo educado já pelos jesuítas, jesuítas vinham aqui e catequizavam os índios ensinando a língua portuguesa. E aonde eles iam se falava o português, não se falava outra língua. Então, aos poucos, esses índios foram abandonando as suas línguas nativas para falar só a língua que o português implantava. Óbvio que isso não foi do dia para a noite, foram anos, né, mais de 100 anos aí, de colonização inicial no Brasil, até começar a chegarem os escravos. Esse período aí se implantando aos poucos a língua portuguesa para esses indígenas até ela ser totalmente entranhada na cultura indígena. E aí a gente vai ter também já no período, quando começou o período dos engenhos, né? Quando começaram a pensar assim, poxa, vamos botar cana de açúcar no Brasil. Quando começou isso aí, começaram a se trazer escravos para cá. E esses escravos tinham uma cultura africana. Esses caras lá no país deles, eles falavam a língua própria, eles tinham a religião própria, eles tinham a cultura própria, um jeito de vestir próprio. Ou seja, tinham a cultura lá. Esses caras vieram para cá. E quando eles chegaram aqui, eles sofreram a mesma influência que os europeus tiveram sobre os portugueses, de misturar essa cultura portuguesa também com a cultura africana, mas além disso, essa cultura africana começou a se misturar com a cultura indígena e com a cultura portuguesa, ou seja, começou a ter uma característica própria da cultura brasileira, que era muito diferente da cultura portuguesa. Aquele português que tinha lá em Portugal, ele tinha uma característica de cultura completamente diferente. Tanto que, se a gente for ver até hoje, a língua falada lá em Portugal e a língua falada aqui no Brasil, ela tem diferenciação. A forma que se fala é diferente. Tudo isso é influência de características que tiveram as línguas, essas línguas nativas e línguas africanas, com a língua do português que estava aqui no Brasil. Então começou a se misturar muito isso aí. Bom, isso aconteceu até 1850, quando teve a Lei Eusébio de Queiroz e proibiu o tráfico de escravos. Quando acabou o tráfico de escravos e consequentemente ali em 1888, quando teve a Lei Áurea que exterminou completamente os escravos, o que começou a acontecer aqui no Brasil? Começou a necessitar de mais mão de obra. E essa mão de obra, que até então era totalmente escrava, era totalmente africanizada ou indígena, ela começou a ter mais uma mistura, que foram os imigrantes que começaram a vir da Europa, a vir da Ásia, a vir até mesmo da própria África, algumas regiões que não eram regiões de escravos na África, começaram a vir para o Brasil em busca de suprir a mão de obra que os escravos estavam deixando de lado, né? Os escravos ali estavam deixando de ser escravos, paravam de trabalhar, e aí automaticamente esse vazio necessitava o quê? Eu preciso de um novo
trabalhador para suprir essa falta. Quem era esse trabalhador? Eram esses imigrantes, né? Que vieram de diferentes culturas. Veio o japonês, veio o alemão, veio o italiano, veio o árabe. Então a gente começou a ter uma diversidade cultural muito mais reforçada. Né? Muito maior a diversidade cultural brasileira passou a ser a partir de 1850, com a chegada desses europeus. Óbvio, eles chegaram em locais diferentes e automaticamente esses locais começaram a ter uma maior quantidade de mistura com essas raças. Por exemplo, se a gente for ver as raças do sul do Brasil, elas têm uma influência alemã muito mais forte, porque quando esses alemães vieram para cá, eles procuraram um local mais frio, que era a região sul. Então, a gente vai ver um volume maior de alemães lá na região sul. A gente vai ter, por exemplo, os italianos chegando, japoneses chegando na região onde tinha maior carga de emprego, que era nessa época a região de São Paulo. Então, essa região vai ter uma maior incidência de japoneses, de colônias japonesas e colônias italianas que em qualquer outra região do Brasil. Então a gente vai ver, a gente vai ter aí depois, antes disso ainda, né, uma invasão francesa lá no Maranhão, invasão holandesa lá no Nordeste também, em Pernambuco. Então o que começou a acontecer? Essas regiões lá vão ter uma influência dessas culturas maiores, né? Uma influência francesa mais lá no Maranhão, uma influência holandesa em Pernambuco. Nós vamos ver isso aí. Na época, obviamente, até na forma de falar começou a se influenciar, né? E isso gerou sotaques diferentes em regiões diferentes do Brasil. E mais que isso, a gente vai ver isso aí na colônia em si, né? Nas obras, nas casas que eram construídas já com características desses povos aí. E o Brasil, por ter uma grande extensão territorial, ela vai começar a ter culturas regionais. Cada região tem uma cultura diferente. Então a gente vai ver no Nordeste uma cultura principalmente africanizada muito forte, porque lá tinha muito engenho, no período dos engenhos era no Nordeste, então lá vai ter uma cultura regional mais forte nesse sentido. No Sul já é outra, no Nordeste, no Sudeste já é outro, no Norte, na Amazônia já é outro. Então assim, nós vamos ter essas culturas diferenciadas, culturas regionais dentro de um país, pela diversidade, pelo tamanho, né, que nós vamos ter. Outra ruptura que começou a ter no Brasil foi entre as culturas nos ambientes urbanos e nos ambientes rurais, porque o Brasil inicialmente era uma grande extensão rural. O Brasil vivia praticamente de uma ruralização. E essa ruralização que o Brasil vivia, que o Brasil sofria aqui, ela acontecia basicamente por causa de o Brasil exportar muita matéria-prima. Só que quando esses europeus começaram a chegar, que o Brasil começou a se industrializar, os centros urbanos começaram a crescer. Lá em 1808, quando a família real veio para o Brasil, ela trouxe uma urbanização para o Brasil. Então a gente ia começar a notar que a cultura urbana era de um jeito e a cultura rural passava a ser de outra. Então a gente vai ter culturas diferentes aí no Brasil também. Essa urbanização ela vai começar a ser mais intensa a partir da década de 50 e 60, onde vai se investir mais em indústrias, e aí esse meio urbano brasileiro vai começar a ter o seu modo de vida, vai ter um modo de vida urbano de viver, né? Essa questão de se ter esse modo urbano vai contribuir para diminuir as diferenças regionais, né? Porque quando era rural havia uma diferença muito grande. Agora, quando passou a ser urbana, esses centros urbanos começaram a ter mais contatos uns com os outros e automaticamente nós vamos ver que vai acontecer principalmente por causa dessa integração. Vai integrar mais e diminuir as diferenças entre uma região e outra no Brasil. Bom, vamos voltar um pouquinho para a questão indígena, falar sobre a questão indígena no Brasil.
Os índios, a gente já falou no começo da aula, que ela teve um impacto muito grande da colonização portuguesa, por diversos conflitos territoriais. A gente vai ver que essa população vai começar a diminuir gradativamente. Tá? Por que ela vai diminuir? Nós vamos apontar algumas características que fizeram que essa cultura indígena começasse a diminuir no Brasil. Primeira delas, os conflitos começaram a acontecer, tá? Conflitos territoriais, diversos tipos de conflitos. No início lá, começaram a haver conflitos por estar chegando imigrantes novos numa terra que era indígena. Houve conflitos e obviamente os índios brasileiros que viviam praticamente no aspecto pré-histórico, vivia usando armas de pau e pedra, chegaram aqui e enfrentaram portugueses que já tinham um domínio total do metal. O que começou a acontecer então? A gente vai ver que esses europeus exterminavam algumas tribos indígenas aqui nesses conflitos, então diminuiu a porção deles aí já. Outra consequência, quando começou a haver contato entre os europeus e os indígenas, a gente vai ver que vai começar a ter também no Brasil uma quantidade de doenças muito grandes trazidas pelos europeus e que esses portugueses aqui não tinham condição de se defender dessas doenças, não tinha anticorpos para se defender dessa doença. O que vai acontecer então? Eu vou começar a ter muita morte de índio devido a doenças, tá? Eu vou ter índios morrendo aqui por doenças que eles não conseguem se curar, né? Nem através da medicina que eles têm, nem evitando essas doenças, porque o contato com o europeu não era uma condição que o indígena brasileiro podia escolher. Ele não tinha como escolher isso, ele tinha que ter esse contato. Quem decidia isso era o europeu. Então a gente vai ter essas duas questões aí muito importantes que contribuíram muito para a redução das tribos indígenas brasileiras. Outra era a própria exploração, né? Esses índios eram explorados ao extremo, e essa exploração diminuía muito a vida do índio. O índio que vivia trabalhando, geralmente trabalho muito pesado, obviamente ele não conseguia ter uma vida igual o português teria, uma expectativa de vida que o português teria. Então acabou-se morrendo muitos índios. Tá? O avanço principalmente das atividades urbanas e das atividades agrícolas fizeram com que o número de tribos indígenas diminuíssem gradativamente no Brasil. O índio brasileiro hoje, ele tem direito a uma dupla nacionalidade. Ele tem uma nacionalidade brasileira, que é compulsória, ele era obrigado a ser registrado como brasileiro, uma vez que ele estava no Brasil, e o Brasil passou a ser um estado brasileiro, né? No decorrer da colonização portuguesa, e até mesmo depois no Império, depois na República, esse índio ele é obrigado a ser brasileiro, e ele tem uma cidadania da nação indígena a qual ele pertence. Ele é um cidadão daquela tribo da qual ele pertence, que apesar de hoje a gente já ter uma convivência muito mais, vamos dizer assim, muito mais multicultural entre brasileiro, europeu que está aqui descendo e o índio puro lá, a gente tem uma mistura muito grande nisso aí, mas a gente sabe que a cultura de cada tribo indígena tem a sua cultura específica, então ele tem essa dupla nacionalidade. Tá? Em 1910 foi lançado o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, e esse Serviço de Proteção ao Índio visava defender os direitos desse indígena. Então, olha só, de 1500 a 1910, ou seja, foram 410 anos em que o índio perdeu terra, perdeu população, perdeu cultura, perdeu respeito. Só depois disso começou a se preocupar em proteger o índio brasileiro. Como é que nós vamos proteger esse índio? E esse SPI visava ter espaços reservados só para as tribos indígenas, não podia mais ter entrar o europeu, o homem branco, vamos dizer assim, né, que é o cidadão que eu vou falar que ele é um cidadão mestiço de índio, né? Todos nós temos um pouquinho que seja do sangue indígena na nossa cultura,
né? A menos aqueles que têm totalmente descendência europeia, mas a maioria que tem descendência longa brasileira, ele vai ter um pouco de sangue indígena. Esse índio vai estar entranhado meio na sociedade hoje, tá? Então esse SPI ele funcionou até 1967, porque esse SPI começou a mostrar que ele era totalmente ineficiente. Aí em 67 foi tirado o SPI e foi criada a FUNAL, a Fundação Nacional do Índio. Essa Fundação Nacional do Índio, essa FUNAI, ela tinha uma função muito similar ao que era a tradição, né, o que fazia o SPI, que era de manter as tradições indígenas, tentar garantir os direitos dos índios. A FUNAI fazia algo muito parecido. Só que por não funcionar a SPI, foi substituído por essa FUNAI, que ela está até hoje no Brasil. E aí, para a gente fechar esse módulo 1, a gente fala um pouco sobre a questão negra no Brasil. Né, a população negra no Brasil, 51% da população brasileira, ela tem um pouco da raça negra misturada nela, né? Esses negros, eles a partir de 1800, até 1885 ali, 1850, aliás, onde se tinha o tráfico negreiro, esse negro ele sempre foi considerado um objeto. Então não se havia muito misturas entre negros e brancos, raças negras e raça europeia. Não se misturava o negro e o branco no Brasil. Não tinha essa mistura de raça. Ela começou a acontecer a partir daí, quando o negro começou a ter uma vida livre, quando começou a haver a liberdade escrava no Brasil. Né? Não tinha mais escravidão. Então esse afrodescendente que a gente tinha aqui começou a interar na sociedade. E aí começou a haver mistura, tanto com raças indígenas quanto com europeus aqui no Brasil, o que fez com que uma grande gama da população brasileira tenha um pouco do sangue negro. Isso aí inclui os pardos também, né? Não só os negros totalmente, mas os pardos também estão englobados nesse 51% da população. A gente hoje já se tem hoje, né, através das políticas afirmativas, a gente vai ter um aumento daqueles que se declaram, são autodeclarados negros ou pardos, né, que tem essa mistura da raça negra. E isso, obviamente, devido a essas políticas que protegem, que dão aos escravos, aos ex-escravos, aos descendentes de ex-escravos, né, que tem a raça negra assumida, alguns privilégios dentro da sociedade, como o programa de cotas, né? A defesa dos direitos desses negros. Não se pode discriminar, não se pode desrespeitar o cidadão brasileiro, independente da cor que ele tenha da pele. Isso faz com que haja um pouco mais de integração. Mas a gente sabe que esse longo histórico de exclusão social que o negro teve na sociedade brasileira, uma herança dessa escravidão aí, fez com que essa raça se tornasse uma minoria dentro do Brasil. O negro acabou se tornando uma minoria dentro do Brasil por causa dessa exclusão social. Porque não adianta dizer que quando acabou o tráfico, quando acabou a escravidão, esse negro ele passou a ter uma vida normal, que não teve. Havia ali muito preconceito ainda, e muitas oportunidades desses descendentes acabavam sendo subtraídas. Eles não tinham isso aí, né? Então a gente tem hoje uma média, só para a gente ter uma ideia, de 20% da população negra com pós-graduação, 20% que ganham mais de 10% de salário, ganham mais de 10 salários mínimos. E a gente vai ver que por causa disso, né, por causa dessa cultura, é necessário que hajam essas políticas afirmativas para que a gente possa compensar esse tempo que a raça negra
teve de atraso dentro do Brasil, certo? Bom, a gente tem só uma coisinha que deixei de falar aqui para a gente encerrar, para a gente fechar essa primeira parte aqui, é a questão de que esses negros, eles formaram no Brasil muitas sociedades conhecidas como sociedades quilombolas, né? Que vieram dos quilombos, que era onde os negros acabavam se escondendo quando eles precisavam fugir para sobreviver, né? Sair do local onde eles estavam, escravos, né, e se esconder. Então isso aí formou-se várias comunidades quilombolas, e o mais famoso deles, obviamente, foi o Quilombo dos Palmares, né, que era onde esses escravos conseguiam abrigo. E essas comunidades acabaram formando grandes comunidades, que até hoje ainda tem. A gente tem aqui em Paracatu, por exemplo, uma comunidade quilombola nativa, bem tradicional mesmo, bem parecida. Talvez a gente possa futuramente dar uma passeada ali. Só para a gente encerrar, da onde veio a maior parte desses negros para o Brasil, o grupo majoritário que teve aqui no Brasil eram dos bantus, que foram trazidos nos primeiros séculos do tráfico, né, durante o primeiro período de tráfico aqui. Vieram geralmente, vieram com maior predominância para o Maranhão, para o Pará, para Pernambuco, Alagoas, que eram as regiões ali onde tinham mais engenhos de cana-de-açúcar, né, onde o trabalho escravo africano era mais utilizado. E aí a gente vai ter um grupo minoritário de escravizados aí, que eram sudaneses, né? Vieram do Sudão e vieram principalmente para a região da Bahia. Essa é a primeira parte, esse é o módulo 1 que a gente viu até agora, esse resumão aí. Qualquer pergunta, manda pelo WhatsApp que a gente tira a dúvida, tá beleza? Bom, vamos lá, vamos para o módulo 2 então. No módulo 2 a gente fala sobre a formação do Estado-nação brasileiro, né? Para isso a gente tem que entender alguns conceitos primeiro. Quais são esses conceitos? Primeiro, o que é o conceito do próprio Estado? O que é o Estado? O Estado é um corpo burocrático que tem o poder de controlar uma nação. Então, por exemplo, vai acontecer de nós termos nação que não tem Estado, que não tem um corpo burocrático que gere ela. Mas, por exemplo, o governo é um corpo burocrático, as Forças Armadas, os funcionários públicos, tudo isso aí formam o Estado, que é quem gere, quem administra, vamos dizer assim, a nação. O que é a nação, então? A nação é um grupo que se identifica entre si, que tem hábitos comuns, culturas comuns, tá? São pessoas que têm características comuns. Então, por exemplo, nós vamos ter os pardos, os palestinos, que são uma nação, formam uma nação, têm características, se identificam entre si, têm cultura comum, né? Os palestinos têm, e eles não têm um Estado, não tem um corpo burocrático que defende os palestinos. Nós vamos ter, não tem um Estado que defende os judeus, por exemplo. Tem judeu em todas as partes do planeta, tem judeu, e esse cara não necessariamente tenha uma pessoa, um grupo desses, um corpo burocrático desse que administra ele. Então, Estado é esse corpo burocrático que administra a nação. E a nação é um grupo que tem cultura comum, né? E aí, vamos falar, por exemplo, tem falando em estados aí, por exemplo, que não tem, em nações que não tem Estado, né? Tem nações que sequer têm território. Aliás, território é outro conceito que a gente tem que entender. Território é um espaço delimitado por relação de poder, ou seja, um espaço que tem dono. Então, o Estado brasileiro, o território brasileiro, por exemplo, o território nacional é delimitado no mapa. A gente vê ele delimitado no mapa, né? A nação brasileira não necessariamente tem que estar só dentro desse território. Nós podemos ter outros territórios que têm a nação brasileira. Por exemplo, podemos ter cidades, igual a gente tem muita cidade nos Estados Unidos,
que é formado só por brasileiro. Tanto que quando há votação, eleição, esses votos são mandados para cá. Porque esse cara lá faz parte da nação brasileira, mesmo não estando dentro desse território. Né? Os curdos, por exemplo, é uma nação, a nação curda tem uma cultura, tem uma característica, porém eles são nômades, eles não têm um estado fixo, e inclusive uma briga da ONU agora para se delimitar uma área para que os curdos possam ter um território e automaticamente ter um estado também, ser constituído um estado-nação, né? Mas até então, esse território, ele é um território considerado nação, mas ele não tem nem território, nem tem estado. Vamos falar mais alguns conceitos. Povo, o conceito de povo, por exemplo. Povo é um conjunto de indivíduos que têm laços comuns. É similar ao de nação. Porém, quando a gente fala de nação, a nação ela tem que ter uma cultura, uma história comum. Quando a gente fala de povo, não necessariamente eles têm laços comuns, mas não precisa ter uma história comum. Como, por exemplo, se a gente for pegar hoje um cara que é naturalizado brasileiro. Ele não fez parte da nação brasileira. Porque esse cara veio de outro lugar para cá. Ele chegou aqui sem ter a história, a cultura brasileira. Porém, esse cara vai passar a ter laço comum com o povo brasileiro. Então ele se nacionaliza, ele passa a fazer parte do Estado brasileiro, né, da nação, do povo brasileiro, sem necessariamente ter uma história com esse povo aqui. Tá? Outra coisa, a gente vai falar também um pouquinho sobre o que era a população. População é diferente de povo. Quando eu falo sobre população, eu não estou falando sobre o indivíduo físico. Eu estou falando sobre questões numéricas, sobre dados, sobre percentuais. Eu utilizo a nomenclatura população para definir, por exemplo, quantidade. Então, a população brasileira hoje é composta por 51% de raça negra. Opa, é população. Eu não estou falando do indivíduo em si, estou falando do número. Eu tenho um número na mão. Toda vez que eu falar números, eu estou me referindo à população. Quando eu cito características, eu já tenho que falar do povo, da nação. Depende do que eu vou citar, eu vou usar o povo ou nação. Mas eu não posso chegar e, por exemplo, falar o povo brasileiro é composto de 260 milhões de brasileiros. Não, não é o povo. Se eu estou falando que ele é composto por 260 milhões, é a população brasileira. Se eu estou falando que a principal religião no Brasil é a religião católica, eu estou dizendo que o povo brasileiro é católico. Eu não estou falando que a população é católica, a menos que eu vá citar numeralmente. Olha, 50% da população, 70% da população brasileira é católica. Eu já referi com números, tá bom? Então falei números, é população. Bom, vamos para frente, vamos falar dos antecedentes, né? Da onde veio os antecedentes dessa formação desse Estado brasileiro. Lá em 1530 teve o início da colonização brasileira. Começou a se colonizar as terras brasileiras. Aqui passou a ser reconhecido no mapa, vamos dizer assim, a partir de 1530, quando os portugueses começaram a vir para cá tomar posse do território que eles tinham reconhecido como deles, tá bom? Em 1808 a gente teve a vinda da família real para cá. Olha a mudança, aqui o Brasil já não seria mais colônia, aqui o Brasil era Reino Unido de Portugal. Aqui o Brasil, por um momento, de 1808 a 1822, o Brasil era parte de Portugal. O Brasil já não era mais uma colônia, era parte de Portugal. De 1822 a 1889, a gente teve aqui o período imperial, o período do Império Brasileiro. Então, o Brasil tinha imperadores aqui. Teve o primeiro império, teve o segundo império, teve um período regencial até que o imperador adquirisse idade, mas nós tínhamos aqui um período imperial de 1822 a 1889, tá? Já era um estado unitário, né? A gente já tinha aqui um estado só, as províncias brasileiras, olha aí, hein? A partir de 1822, quando se declarou a independência do Brasil, nós éramos um
Estado, nós tínhamos um governo, nós tínhamos um território delimitado. Aqui o Brasil já passava a ser um Estado moderno, um país, tá bom? Aí como é que eram as características desse país? Primeiro, as províncias, né, que na época não eram estados, eram províncias, tinham muito pouca autonomia, porque o governo era totalmente centralizado na mão dos nossos imperadores. Aproveitava-se aqui um pouco do que os portugueses deixaram, né? Os portugueses deixaram a estrutura para a gente quando eles foram embora e o Brasil se declarou independente. Então se aproveitava muito disso e se criava um Estado sem existência de uma nação. Por quê? Porque quem comandou isso aqui durante muitos anos foram os portugueses. Então a nação que estava aqui era a nação portuguesa. Então a gente vai ter o início da formação dessa nação nesse período imperial aí, quando o Brasil passou a ser Brasil, propriamente dito. Quando ele passou a ter um governo próprio, o povo próprio constituindo esse Estado brasileiro, tá? De 89 a 1930 a gente teve o período da República Velha. Essa República Velha é o período ali das oligarquias, né? Onde nesse período teve o federalismo, ou seja, começou a se criar estados, e esses estados terem independência. Esses estados aí, a autonomia desses estados passou a ser menor, né? Passou a ser maior. Eles passaram a responder mais por si só. Nesse período isso aconteceu. Provavelmente durante o período desse período imperial do Brasil, esses estados não tinham essa independência, né? O que cada um produzia era prestado contas para a União, para o Brasil, para o país, né? Agora não, agora cada federação tinha suas contas e tinha que pagar e honrar elas naturalmente, tá bom? Aí começou a descentralizar a política, ou seja, cada governador tinha o poder de tomar decisões próprias dentro do seu próprio estado, e as oligarquias rurais eram quem determinavam o grande poder político e econômico do Brasil na época, tá? Essas oligarquias rurais, obviamente, eram voltadas para os grandes cafeicultores, que eram os grandes detentores do produto, que era o principal produto econômico do Brasil, né? A partir de 1930 até 1945 a gente vai ter a Era Vargas, a era onde Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, derrubou essas oligarquias e estabeleceu uma ditadura no Brasil, tá? Esse período de 1930 a 1945, Getúlio Vargas governou durante esses 15 anos sem nunca ter sido eleito para isso. Ele chegou lá em 1945 sem ter vencido uma eleição sequer. Ele protelava isso aí, a gente vai ver lá em 1930, ele tinha a característica de estar tomando essa oligarquia do poder, que ela era corrupta e tal, assumiu o poder com a proposta de fazer uma constituição e fazer eleições. Ele veio a fazer isso aí 5 anos depois, 1935, só que ele falou assim: não, vamos fazer, está aqui a Constituição, vai ter eleição, só que é o seguinte, ela só começa a vigorar daqui 5 anos. Então, 1935 ele permaneceu até 1940. Quando chegou em 1940, alegando ali que teria uma ameaça comunista, ele derrubou as eleições desse ano e ficou mais 5 anos no poder, quando ele foi obrigado a fazer as eleições. Esse período de 37 a 45, ele ficou conhecido como Estado Novo, tá? Ditadura do Estado Novo. Nesse período a gente tinha um governo totalmente centralizador, o federalismo voltou a perder força, os estados perderam autonomia, tudo era voltado para a nação, inclusive uma característica muito importante era o nacionalismo, tá? Beleza, tudo era voltado então para o nacionalismo, tá? Para a nação, se pregava muito esse nacionalismo. E foi um período em que o Brasil começou a se industrializar, né? Teve ali uma industrialização muito grande no Brasil.
De 46 a 64 foi um período democrático. A democracia voltou a vigorar, avançou-se a industrialização e a urbanização. Nós vamos ter destaques aí como o governo de Juscelino Kubitschek. É o período conhecido como período populista, onde se pensava um pouco mais no povo brasileiro. Houve aí uma grande integração do centro-oeste brasileiro com o restante do país, que até então o centro-oeste era algo que não se pensava nele como parte do Brasil. Aqui vai começar a funcionar principalmente com a vinda da capital federal, que era em Salvador, lá no início, né, 1500 era Salvador, veio para o Rio de Janeiro junto com o período do ouro, e agora, já no século XX, essa capital iria sair do Rio de Janeiro e ir para o centro do Brasil, para Brasília, uma capital construída, uma cidade construída para ser a capital brasileira. Só que não era só construir uma cidade, obviamente aí começou a surgir uma série de infraestruturas, principalmente de transporte, rodovias sendo criadas para integrar Brasília com o restante do país. Então o centro-oeste brasileiro começava a partir dali a se tornar parte do Brasil. Até então o Brasil só focava no litoral brasileiro, né? Bom, 64 a 85 nós voltamos a ter um novo governo militar no Brasil, conhecida como a ditadura militar de 1964, onde houve uma nova centralização. Olha aí, hein? Nesse período populista aí, né, nesse período democrático do Brasil, o Brasil voltou a dar autonomia para os estados. Agora voltou para a ditadura, tira novamente a autonomia dos estados, nova centralização política no governo federal. O governo federal mandava em todos os estados, era quem nomeava quem seria governador em cada estado. A gente não tinha nesse período de 64 a possibilidade de se votar e eleger pessoas durante esse período de ditadura militar. Se pregava muita propaganda nacionalista, que era característica desses governos militares. Os governos militares passavam muito esse aspecto, gostavam muito de transmitir esse aspecto de que eram populações, de que eram governos que se preocupavam com a austeridade brasileira, do Brasil se tornar um país melhor, de superar as crises, né? Houve nesse período uma grande oscilação econômica, porque lá em 68, 73, ele ficou conhecido como o milagre, a época do milagre do crescimento, porque a economia brasileira cresceu muito, né? Foi a época em que foi construída a maior parte dos aeroportos, dos portos, das rodovias. O Brasil, nesse período de 68 e 73, não recebeu esse nome de milagre econômico, milagre do crescimento à toa, tá? Teve sim um avanço muito grande, só que isso iria custar muito mais caro na década seguinte. A década de 80 ficou conhecida como a década perdida, né? Depois de 85 nós voltamos a ter um período democrático, a democracia voltou a vigorar no Brasil, porém só em 88 nós voltamos a ter uma Constituição, uma nova Constituição, conhecida essa aí como a Constituição Cidadã, que inclusive é a Constituição que nós temos até hoje no Brasil. Ela ainda é a Constituição que vigora no Brasil, tá? Essa Constituição dá autonomia novamente para os estados, como todo governo democrático dá. Ou seja, quando a gente fala autonomia para os estados, só para reforçar para vocês aí, você deixar com que cada estado, cada unidade federativa do Brasil responda pelo que ela faz. Então ela cria os tributos internos, ela tem as contas internas, ela até pode receber uma ajuda do governo federal, mas aquilo ali é computado na conta, ela tem que prestar conta daquilo ali de volta para o governo federal, certo? Bom, nessa Constituição de 88 também o racismo passa a ser considerado crime no Brasil. Até então o racismo não era crime. Desde 1580 começou a vir escravo para o Brasil, e somente na Constituição de 1888 se proibiu ter preconceito
passou até contra raças diferentes, né? Olha só o tempo que levou para que isso acontecesse. Mas na Constituição de 88 estava resguardado. Na Constituição de 88 passava a garantir também as terras para os indígenas. Os índios têm o direito de ter as próprias terras, tá? Isso viria a acontecer só em 85 também. E passava a ter nessa Constituição algo que para o Brasil era muito importante, que eram os novos direitos trabalhistas, a redução da jornada de trabalho semanal, né, passar a ter 44 horas de trabalho semanal, um seguro-desemprego, 13º, só em 88 isso começou a vigorar no Brasil. Até então, o Brasil na parte trabalhista era meio que sem lei, né? Não tinha uma lei totalmente estabilizada para isso. Bom, a organização política do Brasil. Primeiro vamos falar sobre esse federalismo, né? Que era a autonomia dos estados e que essa autonomia acaba sendo repassada também para os municípios. Então eu tenho município prestando conta para estado, estado prestando conta para a União, tá? No Brasil hoje a gente tem 27 unidades federativas, sendo 26 estados, mais o Distrito Federal, que também tem um governo próprio, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os poderes em cada um desses estados. Primeiro, começando pelo poder, em cada um desses estados não, né? Em cada uma dessas esferas, né, políticas do Brasil. Então a gente vai ter tendo como poder executivo, ou seja, quem executa as leis. A gente vai ter na União, né, na federação, na esfera federal, a gente vai ter o presidente, o vice-presidente, os ministros e os secretários. Esses são o poder executivo. Peraí, professor, mas e os deputados, senadores? Esses aí já são outra esfera, outro poder. Nós vamos falar do poder executivo agora, quem faz, quem administra essas esferas. Na esfera federal, eu vou ter os presidentes, o presidente, né, o vice-presidente, os ministros e os secretários. Esses caras têm direito de administrar. Ninguém mais pode administrar o país. O que esses caras fazem? Eles conduzem as políticas econômicas e sociais que o país vem a ter, ou seja, gere as políticas, a economia, gere o que o Brasil arrecada. Tá? Eles aprovam ou vetam leis, tá? Que vão ser podem aprovar, podem vetar, e se elas forem aprovadas, elas têm que ser feitas pelo Congresso. Esses caras não podem fazer lei, mas vetar ou aprovar essas leis que o Senado manda, são esses executivos federais que vão fazer, né? O presidente, o vice-presidente, os ministros e os secretários. Tá? Esses caras também têm o poder de administrar as contas do país. Aliás, eles têm a obrigação de administrar essas contas, porque eles têm que prestar essas contas no final de cada mandato deles. E esses caras também comandam as Forças Armadas brasileiras. Então, se acontecer do Brasil declarar guerra a algum país, é por causa desse executivo que isso vai acontecer. Isso nunca vai acontecer no Senado votar se vai entrar ou não em guerra. Isso aí quem administra quem determina é essa esfera do executivo federal. E no estado, quem é que é o executivo estadual, então? O executivo estadual são os governadores e secretários, né? Tem o governador e tem os seus secretários que têm os poderes similares aos do presidente, do vice, lá dos ministros e secretários também. Eles administram o estado tanto econômica como socialmente também, distribui os programas sociais dentro dos estados e gere a economia desses estados aí. Podem também aprovar ou vetar leis, desde que essas tenham sido feitas pelos deputados estaduais. Uma lei federal, esse governador não pode vetar. Ela está fora da esfera dele. A esfera quem vai vetar isso aí é o presidente, que está uma escala acima. Ele pode vetar ou aprovar as leis que os estados determinam para ele, certo? E obviamente esses caras têm a total obrigação de defender os interesses do estado junto à presidência. Um exemplo que a gente está vendo dessa questão dos estados é o próprio estado de Goiás, agora nesse período do Covid-19,
onde o governo federal indicou o fim das quarentenas, né? A liberação para que se abra os comércios, e o governo estadual recusou isso aí, né? Estadualmente, defendendo os interesses do Estado, defendendo que os estados têm interesse em se manter fechado, ele continuou mantendo através de um decreto, falando, ó, o Estado continua fechado, não é para funcionar nada, continua então o Estado fechado. Pode acontecer de vocês verem aí, nós aqui, daqui do Brasil, nós aqui de Goiás, parados, e outros estados brasileiros funcionando normalmente, porque há essa diferença de interesses aí, tá? E no município, quem é que é o executivo do município? Nós temos os prefeitos e os secretários do prefeito dentro do município, administram as cidades, os recursos, a economia, os programas sociais das cidades, de cada cidade, concretizam as obras, quem faz as obras dentro das cidades. Quando essa obra é de uma esfera estadual, quem administra ela, obviamente, é o governador. Mas quando ela é uma obra dentro da cidade, igual uma UPA, por exemplo, por mais que o Estado tenha deslocado verba para fazer uma UPA aqui no Brasil, aqui em Cristalina, esse dinheiro é passado para o município, e o município gere esse dinheiro para concretizar essa obra. E também se gere os serviços públicos, a saúde, a educação e o transporte dentro do município. Tudo isso aí feito pelo executivo municipal. Então nós vimos aí, então, as esferas do executivo, quem executa as leis. Vamos dar uma passadinha então na esfera legislativa, ou seja, quem faz as leis. Nós vamos ter o seguinte: primeiro, o Congresso Federal, ao nível federal, o Congresso Nacional, né? Onde os senadores, os deputados federais, o Congresso, no Congresso nós vamos ter, ele é composto pela Câmara dos Senadores, com 81 parlamentares, onde a gente vai ter 3 senadores por cada estado. E nós vamos ter a Câmara dos Deputados formando esse Congresso Nacional. Essa Câmara dos Deputados, ela tem 503 parlamentares, e aí a quantidade de parlamentares é proporcional ao número de eleitor de cada estado, né? Sendo que, no mínimo, tem que ter 8 parlamentares de cada estado e, no máximo, 70 deputados. Tá? Então eu tenho no mínimo 8, por menor que seja a população, não pode ter menos que 8, mas se eu não me engano, estatisticamente o Acre é o que tem a menor população do Brasil em estados, né? O estado com menor população, então lá tem que ter no mínimo 8. Se ela dando a quantidade de habitantes ou não daquele estado, né? A população daquele estado sendo proporcional ou não, ela tem que ter no mínimo 8, e por maior que seja a população, que eu acho que, se eu não me engano, é esse estado de São Paulo, que é o com maior população, não pode passar de 70 deputados federais no estado de São Paulo, ou no estado que tem a maior população do Brasil. Esses caras aprovam as leis federais, eles são quem vota e aprova as leis federais. Obviamente, isso vai cair na mão do presidente para ele vetar ou aprovar, mas eles têm que aprovar primeiro. Se esse Senado ou essa Câmara vetar uma lei, o presidente não pode fazer ela ser aprovada indiscriminadamente. Para ela ser aprovada, tem que passar pela Câmara e pelo Senado. E esse Senado e essa Câmara, esse Legislativo, tem a obrigação de fiscalizar o Executivo. O que o presidente está fazendo? Tanto que isso aconteceu, a gente viu um problema aí já no Brasil acontecendo, lá no período em que o presidente do Brasil era Dilma Rousseff, os parlamentares fiscalizando os trabalhos dela, diagnosticaram que ela não estava cumprindo algumas regras, e ela acabou sofrendo impeachment, né? Sendo derrubada do poder por não estar cumprindo as obrigações. Isso aí, por isso que o impeachment parte da Câmara dos Deputados e dos senadores. Ela tem que partir de lá para ela ser aprovada. Ela não pode
vinha o executivo lá e definiu, as Forças Armadas definiram que esse cara vai ser impeachmentado. Ela tem que partir de lá, porque são esses caras que fiscalizam. Na esfera estadual, a gente vai ter a Assembleia Legislativa, onde nós vamos ter lá os deputados estaduais trabalhando, né? Também são votados pelo povo. Nas mesmas eleições dos deputados federais, vamos ter os deputados estaduais. Esses caras aprovam as leis do estado, que também vão para a chancela do governador. O governador é que define se elas valem ou não. E esses caras estão lá para julgar também as contas do governo estadual. Final de cada exercício tem que ter as contas e eles têm que aprovar ou não. Vai julgar, essa conta é errada. Esse cara gastou dinheiro aqui e não está fechando a conta. Vai ser fiscalizado, inclusive pode haver impeachment de um governador, tá? A gente não teve esses casos aqui no Brasil, os impeachments geralmente são na esfera federal, mas pode haver o impeachment do governador, como pode haver impeachment de um prefeito também, dentro de um município, se ele não estiver cumprindo com as obrigações. Mas quem é que é o legislativo do município? São os vereadores. Certo? Esses vereadores, a Câmara dos Vereadores, que aprovam as leis municipais, fiscalizam as contas do Executivo Municipal e controlam aí o orçamento público, né? Definem do que pode ser gastado, quanto pode ser gastado. Tanto, por exemplo, quem participou aí de alguma sessão da Câmara dos Vereadores de Cristalina, eles aprovam lá, olha, asfaltar a rua tal, quem vota a favor? Todo mundo vota a favor, então libera para o prefeito asfaltar. Nem para fazer essa obra sem autorização do legislativo ele pode estar executando. Essas obras aí, esse orçamento público, dinheiro público, ele tem que passar pela Câmara dos Vereadores. Esse aí era o módulo 2 que a gente tinha para falar, beleza, pessoal? Beleza, pessoal, vamos então para o módulo 3, aí, onde a gente vai falar das divisões, as regionalizações do Brasil. Primeiro a gente tem que entender, para a gente falar sobre regionalização, a gente tem que falar sobre região. O que é uma região? Região é uma parte do estado, uma parcela do espaço, né? Que tenha características semelhantes. Quando eu falo região, não precisa ser necessariamente de um país. Eu posso falar, por exemplo, daqui de Cristalina, regiões daqui de Cristalina. É um espaço qualquer, certo? Que tenha características semelhantes, regiões com características semelhantes. O que é a regionalização? É a característica que eu uso para regionalizar aquela região. Então, por exemplo, eu posso determinar como característica de regionalização, o relevo. Então, eu posso pegar, por exemplo, a região de montanhas, a região de planaltos, a região de planícies, e aí eu pego um mapinha e vou colorindo ele lá, de acordo com onde tem planície, por exemplo, vai ser rosa, onde tem planalto vai ser verde, onde tem morros vai ser azul, onde tem serras vai ser amarelo, e assim eu vou pintando esse mapa. Não necessariamente eu tenho que ter todas elas agrupadas. Eu posso ter regiões onde, por exemplo, tem planícies lá no norte e tem planícies lá no nordeste. Eu vou colorir elas de formas iguais. São regiões. Eu estou regionalizando, utilizando como critério, né, para regionalização o relevo. Eu posso usar regionalização geográfica, como é o caso do Brasil, onde eu tenho o norte, aí sim vai ter que ser agrupado, né, porque é região, então é geográfico, né, norte não tem norte em 2 lugares, tem norte só em um, então eu vou pegar o norte lá em cima, o sul lá embaixo, o nordeste que está entre o norte e o oeste, o sudeste que está entre o sul e o oeste. Você vê, nós temos aí região nordeste, sudeste, e não tem uma região leste, que é a região que ficaria no meio delas duas, né? Poderia ter, né? Isso aí, quem determina isso hoje aqui no Brasil, quem procede com essa regionalização é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas nem sempre foi assim que aconteceu. Antigamente, lá no período colonial, Portugal e Espanha determinaram juntos lá o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras que eram portuguesas e as terras que eram espanholas. E aí Portugal fez uma divisão aqui no Brasil do que ele chamou de capitanias hereditárias, tá? Essas capitanias hereditárias eram divididas onde
foram divididas lá em uma série de capitanias, e essas capitanias eram dadas para pessoas de confiança de Portugal administrar. Capitanias que acabaram não dando certo depois, e aí o Brasil ficou dividido em dois grandes estados, né? Vamos dizer assim, que eram o Maranhão e Grão-Pará, né? Que eram a região que era norte das terras portuguesas aqui no Tratado de Tordesilhas, e ao sul era o estado do Brasil, né? Esse estado aí, nessa época, nesse período que a gente está falando, que era essa divisão, foi na época do Marquês de Pombal, né? Quando o Marquês de Pombal governava o Brasil aqui em nome do rei, né, de Portugal. Ele veio para cá governar esse país, o país. Se dividia dessa forma porque a grande gama da economia brasileira estava mais nessa região norte do Brasil, né? Então ficou ali estado do Maranhão e do Grão-Pará. Depois disso, o Brasil continuou a avançar esse Tratado de Tordesilhas, começou a explorar o ouro no interior do Brasil, e foi feito novos tratados para ter uma nova divisão de terra no Brasil. Então as fronteiras brasileiras passaram a ser mais a oeste. Aí nesse período não se tinha mais a definição do Tratado de Tordesilhas, não se tinha mais ali as capitanias hereditárias, começou então a se dividir em províncias o Brasil, né? Durante o período imperial, a gente tinha lá 18 províncias, né? Sendo toda a região norte praticamente composta pelo Grão-Pará. Aí a gente tinha praticamente os estados como o Nordeste, era o grande estado brasileiro, a grande região brasileira produtiva. Ela já tinha uma divisão parecida com o que ela tem hoje, com os estados ali do Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Todos esses estados já estavam meio que divididos ali. A gente tinha o Centro-Oeste também bem dividido, com São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, muito semelhante ao que tem hoje. Agora, até o Sul, a gente tinha, né, uma divisão semelhante de hoje com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente não tinha o Paraná ali ainda, mas tinha já Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? São Pedro do Rio Grande do Sul era o nome do estado ao sul do Brasil, e mais ao sul ainda a gente ainda tinha a província de Cisplatina, que Dom Pedro I iria ceder, né, abrir mão dessa província cisplatina, que viraria o Uruguai, o país do Uruguai. A grande diferença no Brasil, ela estava no norte, no centro-norte do Brasil, que era pouco explorado, então não tinha necessidade de se dividir tanto. Então a gente tinha o estado de Goiás pegando praticamente todo o centro do Brasil. A gente tinha o estado do Grão-Pará pegando quase que todo o norte do Brasil, né? Região ali que hoje é Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia. Isso aí tudo era Grão-Pará. E a gente tinha uma região mais a oeste do Brasil, que era o Mato Grosso. Não era dividida entre Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. Então eram 18 províncias ao todo que a gente tinha. E no período republicano, a gente começou a dividir. Quando o Brasil virou república, essas províncias pararam de ser províncias e passaram a ser estados, tá? Lá em 1889, lá quando a gente passou a ter os estados, e o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, né? Era a capital do Brasil. Isso aí aconteceu já no período da República, após 1889, sendo que o Tratado de Petrópolis, lá em 1903, esse Tratado de Petrópolis anexava o Acre ao território nacional só em 1903. Em 1889, o mapa ainda não contava com o Acre, mas já não tinha a província cisplatina, ela não existia lá mais, e a gente já tinha divisão entre Pará e Amazonas. Ali já não era mais o Grão-Pará, eu dividi em dois estados, aquele norte do Brasil ali, certo? Bom, hoje quem faz essa divisão é o IBGE, e houve várias alterações. Hoje a gente tem o Brasil dividido em 5 grandes regiões, sendo a região norte... detalhe, em 1945
eu tinha mais divisões, eu já tinha lá o território do Rio Branco, que viria a ser Roraima, eu tenho o território de Guaporé, que viria a ser Rondônia, o território do Amapá, aí tinha lá Pará, Amazonas, o Acre, o território do Acre anexado, beleza, só que eu não tinha ainda Tocantins, que era só Goiás. Isso foi a última divisão estadual que nós tivemos. Foi quando a gente teve essa divisão de Tocantins e Goiás, e ainda tinha também ali o território do Mato Grosso, como quase toda a região oeste do Brasil, com exceção do sul dele, que aí era território de Ponta Porã, que viria mais à frente a se tornar a região ali do Mato Grosso do Sul, né? Teria Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas até então ainda não tinha essa divisão ali ainda não. Bom, essas regiões então vieram a ser divididas pelo IBGE a partir de em 1800. Detalhe até interessante é isso. Em 1945 a gente tinha divisão em 7 grandes regiões. A gente tinha uma região norte, que é bem parecido com a região norte que nós temos hoje, com exceção de Tocantins. A gente tinha o Nordeste Ocidental e o Nordeste Oriental. Esse ocidental pegava Maranhão e Piauí, e aquela região da costa brasileira, lá onde tem o Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, era considerada Nordeste Oriental. Eu tinha aí nesse período essa divisão do IBGE. Tinha ali a região leste setentrional, que era Bahia, e o leste meridional. Setentrional sempre é o que está mais ao norte, meridional é o que está mais ao sul. Região leste meridional era Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E tínhamos uma região sul, grande região sul, que pegava de São Paulo até o Rio Grande do Sul, já com Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e um território a oeste do Paraná, que era conhecido como território do Iguaçu, que depois viria a fazer parte do estado do Paraná propriamente. E tinha uma grande região central do Brasil, que era o centro-oeste brasileiro, né? Conhecido como centro-oeste brasileiro, que tinha todo aquele Mato Grosso, que era pegando não tinha Mato Grosso do Sul ainda, e o Goiás. Bom, mas aí a gente veio a ter a regionalização, onde é Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Norte, lá em 1869, que era a regionalização oficial do Brasil, apesar de nós ainda não termos, só em 88 a gente teve a divisão de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul e de Tocantins com Goiás, mas as regiões já estavam definidas como essas 5 grandes regiões que a gente tem hoje, tá? Quais eram os critérios iniciais para isso? Os critérios iniciais eram os fatores naturais, né? A regionalização natural de cada um deles ali. Se usava esses critérios. Posteriormente, foi utilizado os padrões socioeconômicos. Por esse motivo de padrões socioeconômicos, Tocantins foi para o norte e não continuou no centro-oeste. E a gente tinha, mesmo dividindo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os dois mantidos no centro-oeste, por essa questão de padrões socioeconômicos. A gente acabou depois tendo grandes complexos geoeconômicos também, que aí já nós tivemos a divisão desses complexos geoeconômicos em região Amazônia, que pegava uma boa parte do Mato Grosso, ali além da região que já tem, e toda a região do oeste do Maranhão, era considerada região amazônica. Nós tínhamos a região Nordeste, que pegava toda a região que nós já conhecemos hoje do Nordeste, e mais o norte de Minas. E temos a região Centro-Sul, que pegava todo o restante do Brasil. Esses eram os complexos geoeconômicos, usando aí critérios socioeconômicos. Tá? Essa região, essa subdivisão, né, essa divisão em complexos geoeconômicos, ela é uma regionalização extraoficial. A regionalização oficial é essa que a gente tem na divisão das 5 grandes regiões aí, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tá? E aí a gente vai pegar essa regionalização extraoficial aí dos complexos econômicos, e nós vamos ter neles o que a gente chama de faixas de transição. Ou seja, se a gente for pegar, por exemplo, a região ali do Maranhão,
O Maranhão, o oeste de Maranhão, ele é uma região de floresta muito similar à floresta amazônica. E a gente vai pegar o leste do Maranhão, ele é muito similar à região, da Caatinga, né? Do bioma da Caatinga, que tem presente no Nordeste. Então, olha só um detalhe interessante disso aí, é que não acontece de uma hora para outra, acaba a Caatinga e começa a floresta. Há uma faixa de transição que ela nem é considerada região do Nordeste, nem região da Amazônia. Ela é uma faixa de transição. E isso acontece em todos os estados, tá? No norte de Minas Gerais acontece a mesma coisa, no norte do Mato Grosso acontece a mesma coisa, e no oeste do Maranhão nós vamos ter essas faixas de transição aí acontecendo, certo? Um nome muito popular que a gente vai falar muito nele aí, quando a gente fala sobre regionalização, é do geólogo Milton Santos, onde, segundo ele, na regionalização dele, nós teríamos um estado da Amazônia, né, que pegaria a região norte do Brasil sem Tocantins. Olha aí para você ver, para o Newton Santos, Tocantins não deveria fazer parte desse norte, sim, ele deveria fazer parte do centro-oeste, né, que pegaria os 3 estados que nós já temos aqui, mais o Tocantins. A gente vai ter uma região conhecida como região concentrada, que pegaria todo o sudeste e sul do Brasil, que colocaria numa região só. E nós teríamos a região do Nordeste igual ela é hoje, então não mudaria nada. Essa seria uma regionalização ideal, segundo o Milton Santos, porém essa regionalização também não é uma regionalização oficial. Ela existe usando esses critérios, aí socioeconômicos para ele. Mas para que se faz essa divisão? Tá? Aliás, o Milton Santos, ele citava muito também a questão informacional, né? O uso de aparatos técnicos que cada região teria aí. Então ele acreditaria que a grande mudança seria na região sul e sudeste sendo anexadas com a mesma região, porque ele acreditava que esses aparatos técnicos eram similares tanto no sul quanto na região sudeste. Que acontece? Essa regionalização do Milton Santos, ela é muito falada e é utilizada para quê? Qual a finalidade então de se ter tantas regionalizações? Por que não ter só uma e acabou a conversa? Porque essas regionalizações elas servem para auxiliar o Estado na sua administração. Então, eu tendo a noção, por exemplo, que a região norte do Brasil ela tem menos aparato técnico, menos nível informacional, eu tenho uma característica de administração diferente para lá. Eu tenho que fazer investimentos lá que eu não preciso fazer, por exemplo, na região concentrada, né? Segundo o Milton Santos, concentrada, sudeste e sul ali. Eu não preciso fazer o mesmo investimento. Então, olha como se utiliza aí esses aparatos técnicos da regionalização, aliás, para técnicos não, como é que se utiliza a regionalização para se calcular qual que é o nível de aparato técnico em cada uma delas. Então eu posso utilizar vários tipos, por exemplo, urbanização. Eu poderia fazer uma terceira divisão do Brasil usando o critério de ocupação de território. Eu teria o norte do Brasil como separado do restante do país, porque lá a ocupação é muito menor, por exemplo, que na região centro-oeste. Eu teria que dividir a região sul da região centro-oeste, da região sudeste, como o Milton Santos falou, que se o meu critério fosse de ocupação populacional. Então, eu posso usar critérios diferentes de acordo com a minha necessidade. Então, a minha necessidade hoje é de saber a fauna, onde tem maior fauna brasileira. Eu vou usar um critério de divisão para definir a fauna brasileira. Tá? Essa do Milton Santos, ela varia muito a inserção da terceira revolução industrial no Brasil. Aonde essa terceira revolução industrial, que é essa revolução informacional, onde é que ela é mais forte? Eu consigo definir isso aqui. Tá? E ressalta principalmente as desigualdades
regionais que nós temos no Brasil aí. Essa é as características dessas regionalizações que a gente tem, a forma que se tem essa regionalização do Brasil. Beleza? Pessoal, essa é a primeira revisão que a gente vai fazer de geografia. Vou parar ela aqui, porque aí depois a gente faz quando a gente for mexer nas provas, a segunda prova PH, ela vai pegar os módulos 4, 5 e 6, aí a gente faz uma revisão desse 4, 5 e 6 lá mais próximo para estar refrescando a memória de vocês. Por enquanto é isso aí, aí eu vou fazer uma de história para vocês também, beleza? Valeu pessoal, obrigado!